Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida neste dia. Se esse vídeo chegou até você, eu quero te pedir um favor. Este canal ele é novo aqui no YouTube. Então, se você puder curtir esta palavra, se você puder deixar um comentário aqui embaixo, compartilhar com alguém que o Senhor mandar no seu coração, por favor, assim o YouTube ele vai entender que este vídeo é interessante e assim ele vai poder entregar para mais pessoas. Fique agora com a palavra do Senhor. Pudesse dar um tema para essa palavra hoje, seria: não ore para o tamanho do seu problema. E o texto base que nós vamos usar está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Essa palavra aqui é uma palavra que todo mundo conhece, é uma história que todo mundo conhece, que é a luta entre Davi e Golias. Eu quero pontuar algumas coisas aqui com você que eu achei interessante, que o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Essa palavra aqui, como todos sabem, se trata de uma guerra onde Israel estava lutando contra o povo filisteu. E o povo filisteu, eles tinham um gigante. E o interessante é que nos primeiros versículos do capítulo 17, a palavra vai nos descrever como que era esse gigante. Vai descrever o tamanho dele. Vai descrever como que era a armadura dele. A palavra do Senhor vai dizer que toda vez que ele se colocava em linha de frente, os guerreiros do povo de Israel estavam apavorados, com medo por conta daquele gigante. Você sabia que é dessa maneira que o inimigo se levanta contra a nossa vida? Ele vem mostrando todas as suas armas, mostrando todo o seu poder para nos apavorar, para a gente desanimar, para a gente desistir daquilo que um dia o Senhor nos prometeu, daquilo que foi o Senhor que entregou na nossa vida. Só que entenda uma coisa: o que prevaleceu na vida deles foi o tamanho dele, foi que eles iam ser derrotados. Se eles fossem lá, se eles enfrentassem aquele gigante, eles iam morrer, eles iam ser derrotados. Então, toda vez que eles iam para a linha de frente e Golias aparecia, eles voltavam apavorados, correndo para trás. Tudo isso por quê? Porque eles não estavam alinhados com aquilo que o Senhor tinha para eles. Só que a palavra do Senhor, mais para frente, vai dizer, com a ordem de seu pai, ele vai até o acampamento para ver como que estão os seus irmãos e levar comida para ele. Quando ele chega lá, num determinado momento, Golias ele sai novamente e ele faz o apelo para que algum guerreiro de Israel possa enfrentá-lo. Só que agora está se tratando de uma pessoa que está alinhada com o Senhor. Está se tratando de uma pessoa que sabe o Deus que serve. Deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe o Deus que você serve? Agora está se tratando de Davi. E a palavra vai falar que quando ele olha para aquele filisteu, olha o que ele fala: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele olha para Golias diferente do que os outros guerreiros estavam olhando. Ele olha para aquele homem e ele não veja aquele homem como alguém que pode acabar com a vida dele. Ele olha para aquele problema e ele não vê como um problema que pode acabar com a vida dele, não. Ele olha para Golias e ele vê apenas um obstáculo pelo qual ele tem que passar, pelo qual ele tem que derrubar. E deixa eu te dizer uma coisa, é dessa maneira que você tem que olhar para aquilo que te apavora, para aquilo que te causa medo, para o problema que se levanta contra a sua vida, por aquilo que o inimigo arma contra a sua vida. Não, você não tem que se apavorar, você não tem que ficar com medo, você tem que olhar para ele como um obstáculo que você apenas tem que passar por cima, porque você serve o Deus vivo. Foi dessa maneira que Davi viu Golias. E a palavra do Senhor vai dizer que chega a Saul. E olha só o que Davi diz a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Então respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Ei, é dessa maneira que você tem que olhar para este problema que você está enfrentando. Quantos problemas que você já passou na sua vida?
Quantos levantes que você já teve contra a sua vida? E você tá aí hoje vendo essa mensagem, por quê? Porque você conseguiu resistir, você sobreviveu, você conseguiu vencer. Da mesma maneira que você conseguiu vencer aquele outro problema, entenda uma coisa, esse pode ser até pior do que você já enfrentou, mas entenda uma coisa, através dessa palavra, assim como Davi enfrentou um guerreiro filisteu, enfrentou Golias, é da mesma maneira que você vai se posicionar contra este problema. Porque o Deus vivo, ele vai estar com você. E o final dessa história você já sabe como termina. Com uma pedra, Davi derruba o filisteu. Com apenas um golpe, ele derruba o filisteu. E a vitória, ela vem para o povo de Deus. E se você se posicionar, se você entender que o Senhor te chamou para guerrear, se você entender que você é um guerreiro do Senhor, uma guerreira do Senhor, você pode ter certeza absoluta que independente do jeito que o inimigo se levanta contra a sua vida, você vai se posicionar da maneira que o Senhor quer que você se posicione. E você vai vencer. Você vai vencer. Então, por isso eu te falo, não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para aquele que você serve. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.